Olá, eu sou Nuki Prince, de São Paulo, Brasil. Sou cosplayer desde 2005 e hoje fui invitada a falar um pouco sobre a influência positiva do cosplay na juventude. Primeiramente, irei fazer uma pequena introdução sobre cosplay aqui no Brasil. Os animes estão aqui no Brasil desde os anos 70 e 60 e o cosplay se iniciou por volta dos anos 1999 e 1998. Desde então, o cosplay nunca nos deixou e sempre esteve presente no Brasil. Porém, a grande alta no cosplay, creio que tenha sido em 2005, 2006, que deu-se a popularização de los eventos geeks. Antigamente, quando se iniciou o cosplay, existiam eventos geeks, existiam convenções geeks, mas não eram tão grandiosas com tantas pessoas quanto é hoje em dia e quanto foi em meados de 2005, 2006. O cosplay aqui no Brasil já é visto como uma forma de arte, porque é algo que desde quando começou e quando foi ficando cada vez mais popular, foi encantando a todos os tipos de pessoas. Por exemplo, existem aqui no Brasil pessoas muito jovens, crianças, que já fazem cosplay, crianças, por exemplo, de 3 anos, 5 anos, que já estão indo em convenções acompanhados de sua madre e seu padre, já trajando o seu cosplay. E também existem idosos, existem os mais velhos, que também fazem cosplay. Então, aqui no Brasil, por cosplay ser uma forma de arte, ele é para todas as idades, todos os tipos de pessoas, todos os gêneros, todas as etnias, é para todos, no geral. Mas, obviamente, que o público mais influenciado pelo cosplay são os jovens. E isto é algo muito, muito, muito importante, porque o cosplay, este hobby que é o cosplay, ele ensina você a explorar várias áreas, como por exemplo a costura, escultura, interpretação, roteiro, fotografia, cenários, entre outras áreas. E isto é muito construtivo para uma carreira, por exemplo. Os eventos e convenções geeks de animes, principalmente aqui no Brasil, também são muito, muito importantes e saudáveis para os jovens, porque são ambientes que eles se sentem seguros e acolhidos, onde fazem amizades que gostam das mesmas coisas que eles, que no caso são animes, games, filmes, séries, etc., onde se sentem verdadeiramente acolhidos, onde podem fazer seus cosplays e se expressarem e homenagearem seus personagens favoritos e, obviamente, fazer novos amigos. Dito isso, irei contar um pouco a vocês como cheguei em cosplay. Bom, desde pequena, desde quando eu era uma pequena chica, eu sempre gostei muito de desenhos animados e minha madre me colocava para assistir em la televisão El Cavaleiros do Zodíaco, Shurato, Yu Yu Hakusho, Sailor Moon, entre outros animes que passava em la televisão. Também me gusta muito Disney, porque desde pequena minha madre me influenciou
a assistir também. Então, gosto muito de desenhos animados e tenho um carinho especial por Disney e também pelos animes. Quando eu fiquei um pouco maior, comecei a jogar videogames e também conheci Harry Potter, que é uma das coisas que também me gusta muito, além de animes e videogames. Conforme eu fui crescendo, me deparei com muitas informações sobre animes e mangás. Aqui em Brasil começaram a ser publicados com mais frequências mangás, e animes se popularizaram principalmente por volta dos anos 2000, então era muito acessível. Eu aproveitava muito essa época porque foi minha época favorita, porque tinha tudo que eu mais gostava com muita facilidade em la televisão. Um belo dia, comprando minhas revistas de assuntos geeks, animes, mangás, games, etc., me deparei com um artigo sobre cosplay e sobre um evento, creio que seja um evento popular, inclusive fora do Brasil, chamado Anime Friends. Descobri então que no Anime Friends as pessoas faziam cosplay. Já havia ouvido falar de cosplay, pero não fazia ideia de que cosplay estava em Brasil também. Nessa época eu também gostava muito de Harry Potter e também fui atrás de convenções de Harry Potter. Então, achei uma convenção aqui em minha cidade, São Paulo, chamada Potter Sampa, e foi aí que aconteceu o meu primeiro cosplay de Hermione Granger, da série Harry Potter. Alguns meses depois, descobri que estava próximo de acontecer o Anime Friends, e na época eu estava muito viciada em Inuyasha, que até hoje é um dos meus animes favoritos. Então decidi fazer o cosplay de Kagome Higurashi, que é talvez uma das protagonistas de Inuyasha, porque o anime chama Inuyasha, então Inuyasha deveria ser o protagonista, mas não, Kagome é a protagonista. Enfim, em minha primeira convenção, no ano de 2005, fui de Hermione Granger, e alguns meses depois, já em 2006, porque Anime Friends acontecia já num outro ano, porém com poucos meses de diferença, eu fiz Kagome Higurashi de Inuyasha. E foi através desse cosplay de Kagome Higurashi que eu comecei a frequentar os eventos de anime e não parei nunca mais. Estou há 15 anos no mundo cosplay. Em minha primeira convenção já fiz muitos amigos que gostavam das mesmas coisas que eu, o que na época aqui no Brasil, apesar de ser muito fácil ter acesso a animes e mangás, ainda existia muitas pessoas que não conheciam, e as pessoas que eu convivia, pouquíssimas gostavam de animes e mangás. Então, com essa primeira convenção, esse primeiro Anime Friends, eu fiz mais amigos e tinha com que conversar de animes, mangás e as coisas que eu gostava. A partir daí, combinamos um grupo de cosplay de Inuyasha e nunca mais parei o cosplay definitivamente. Fiz cosplay de Kagome Higurashi,
depois fiz cosplay do próprio Inuyasha, fiz cosplay de Kikyo, de Jakotsu, de Kuga, todos de Inuyasha. Eu era realmente muito aficionada, viciada em Inuyasha. E me gusta muito Inuyasha até hoje em dia. Ainda é um dos meus animes favoritos. Logo depois de Inuyasha, desses personagens de Inuyasha todos que fiz cosplay, fiz um cosplay de um anime chamado Love Hina. Fiz Motoko de Love Hina, também com um grupo que fazia cosplay de Inuyasha. E já em 2008 participei da minha primeira competição cosplay. E aí chegamos a um ponto que aqui em Brasil, para se competir com cosplay em convenções, uma das regras de concurso é: tu cosplay não pode ser comprado, tem que ser confeccionado por vocês. Então, a partir daí, vocês têm que ir atrás de tecido, acessório, peruca, lente de contato, tua maquiagem, tu cenário, tu áudio, tu roteiro para apresentação, tu vídeo para passar na tela e em palco, entre outras coisas, inclusive montar tu roteiro de iluminação, efeitos especiais, como por exemplo fumaça, quando a competição tem esse suporte. Meu primeiro cosplay de competição foi Yuko Ichihara, do anime XXX-Holic, porém a versão que eu fiz também aparece em Tsubasa Chronicle Reservoir, outro anime do estúdio Clamp, assim como XX-Holic, Sakura Card Captors, Guerreiras Mágicas de Rei Art, entre outros. Enfim, esta competição, que era uma competição demasiadamente importante em Brasil, seria WCS, World Cosplay Summit, e os representantes iriam para o Japão para competir no Mundial. Sem dúvida, foi aí que comecei a desenvolver mais os meus talentos com cosplay e que começou a haver uma influência em minha carreira através de cosplay. Antes de começar o cosplay, eu queria ser veterinária e bióloga e nunca havia passado pela minha mente que poderia, por exemplo, ser atriz, que sou hoje em dia, ou designer de moda, fashion design, que também tenho formação, ou até mesmo maquiadora artística especializada em efeitos especiais para televisão, teatro e cinema, algo que também tenho uma formação e que também foi influenciado pelo cosplay. Quando eu comecei a competir seriamente aqui em meu país, em Brasil, e me vi tendo que confeccionar meus cosplays e produzir minhas apresentações, acabei me desenvolvendo em áreas que jamais imaginei que seria capaz. Nessa minha primeira competição WCS, tive, como já havia dito, que fazer roteiro, áudio, apresentação, posicionamento de palco, maquiagem, modelagem de perucas, acessórios, e também o próprio cosplay, no caso a roupa, o vestido, e também auxiliei minha dupla a fazer a parte do cosplay dela. Depois disso, comecei a considerar que não queria mais seguir
a carreira de veterinária ou de bióloga, comecei a pensar que talvez eu gostaria de fazer teatro, porque depois que me apresentei uma vez, nunca mais deixei de me apresentar. Gostava muito, aquilo me fazia muita falta. E depois da minha primeira apresentação, todas as vezes que havia um evento, eu queria me apresentar, tanto na categoria desfile como na categoria tradicional, onde se ocorria de fato uma apresentação teatral. E segundo as regras dos eventos aqui de meu país, todos esses cosplays que eu utilizaria em minhas apresentações deveriam ser feitos por mim. Conforme os tempos foram passando e os cosplays foram sendo popularizados, as competições começaram a ficar mais difíceis e exigir um grau maior de perfeição e também de complexibilidade em los personagens e figurinos. A partir daí, decidi que eu iria de fato me especializar em teatro, em performance de palco, e também iria ingressar em la faculdade de modas, de fashion design, para que eu pudesse conhecer mais sobre tecidos, sobre modelagem, emolagem, costura, para que pudesse confeccionar meus cosplays com mais perfeição. Comecei a pesquisar e estudar mais sobre como fazer minhas perucas e meus acessórios com mais perfeição, e também comecei a estudar maquiagem por conta própria, ainda não com uma especialização. A especialização viria um pouco mais tarde. Conforme a complexibilidade em las competições foram acontecendo, fui de fato fazendo vários cursos, como eu já havia dito, e isso influenciou em minha carreira. Ou seja, a cosplay basicamente me ensinou quem eu sou hoje em questão de carreira e também como persona. Por exemplo, jamais teria me dedicado a teatro e maquiagem e a design de modas se não fosse para cosplay. Ou seja, na minha juventude, cosplay basicamente me ensinou a escolher a minha carreira. Além dos pontos de carreira, de trabalho, que cosplay me ajudou, também existe muito sobre o convívio com outras pessoas, principalmente em competições. O cenário competitivo cosplay no Brasil é algo muito concorrido, muito complexo e muito competitivo em si entre as pessoas, e ustedes aprender a lidar com sua vitória e sua derrota de uma forma saudável e saber lidar com outros competidores é algo que, quando se é jovem, é muito importante para a formação de caráter na vida, porque, por exemplo, eu não saberia falar com pessoas como hablo hoje em dia se não fosse por ter a necessidade de conversar com as pessoas em cosplay. Não saberia como, por exemplo, lidar com perdas
em competições, se não fosse cosplay, com perdas no geral em minha vida profissional, se não fosse pelo cosplay, se não fosse pelas competições, e também não saberia lidar com ganhos, não saberia lidar, por exemplo, sem arrogância, que é algo muito terrível. E se você não passou por derrotas, você não sabe lidar bem com as vitórias, não sabe lidar com vitórias de forma saudáveis, não sabe reconhecer que a vitória de outra pessoa possa ser mais justa, por exemplo. Se você não, por exemplo, confecciona seus cosplays para uma competição e não se dedica, não fica, por exemplo, a noite sem dormir, você não consegue valorizar o trabalho de outros competidores. Então, creio que em minha juventude, cosplay também ensinou-me muito sobre caráter, sobre como tratar outras pessoas, independente delas estarem competindo contra mim ou não, delas ganharem de mim em competições ou não, e também ensinou-me a valorizar o esforço e o trabalho de outras pessoas. Então, cosplay, além de me ensinar sobre minha carreira, de me trazer amigos em minha juventude, também me ensinou quem eu sou, me ensinou a ser uma pessoa decente, me ensinou sobre caráter, me ensinou como tratar as outras pessoas que estão ao meu redor. Outra coisa que cosplay me ajudou em minha juventude foi a testar meus limites e também a identificar até onde eu consigo ir e vencer esse limite. Por exemplo, em meados de 2011, 2012, eu participei de uma competição que aqui no Brasil era uma das competições mais difíceis de se fazer. Essa competição se chamava Circuito Cosplay. Essa competição se iniciava em julho de um ano em Anime Friends, um evento de 7 dias. Terminava, tinha seu final no outro ano também em Anime Friends, outro evento de 7 dias. O que acontecia no circuito cosplay? Essa competição, ela era uma competição de acúmulo de pontos que, para participar, vocês deveriam usar durante um ano inteiro vários cosplays diferentes sem repeti-los, ir em todos os eventos. E nessa época aqui em Brasil aconteciam em média 2 eventos por mês, com no mínimo 2 dias, e existiam eventos de 4 ou 5 dias, até chegar, por exemplo, em Anime Friends com 7 dias. Então, eu teria que, para participar, eu teria que ir em, por exemplo, todos os dias do evento, com cosplays diferentes e também com 2 apresentações, uma livre e uma tradicional. Tradicional seria quando vocês interpretam o personagem como ele é,
em sua mídia, em seu anime, seu filme, de uma forma totalmente tradicional. Livre seria algo equivalente a uma paródia, a algo que é ao contrário do que seu personagem, seu cosplay é. Então, durante 12 meses de circuito cosplay, eu participei de no mínimo 2 eventos por mês, com no mínimo 2 dias de evento, cada dia com um cosplay diferente e com 2 apresentações. E eu não podia repetir esse cosplay novamente até o circuito terminar. Ou seja, foram facilmente mais de 30 cosplays, muito facilmente, e mais de 60, 70, até mais, apresentações. E ir em todos os eventos da produtora do circuito cosplay que aconteciam por todo o Brasil. Então, não era só em minha cidade, eram em outras cidades também. E esta competição foi definitivamente a competição mais difícil que eu já participei em cosplay. Eu já participei de inúmeras competições, e já participei também de várias finais nacionais, mas sem dúvida, circuito cosplay foi a coisa mais difícil que já fiz com cosplay. Estou contando essa história, exemplificando com o circuito, porque quero falar sobre vencer limites. Como eu disse, se não fosse por cosplay, jamais saberia do que seria capaz e jamais saberia que conseguiria fazer essa coisa tão difícil que é circuito cosplay. E hoje em dia, quando me vejo em alguma dificuldade, independente de ser no cosplay ou na vida, penso comigo, já fiz um circuito cosplay e fui até o final. Ninguém consegue me parar. Confeccionei vários cosplays e várias apresentações durante um ano. E foi extremamente exaustivo, mas consegui ser vitoriosa nisso. Na final do circuito cosplay, que era como havia dito em Anime Friends, seriam 7 dias de convenção. Então seriam, além de todos os cosplays de circuito, mais 7 cosplays inéditos e 14 apresentações, sendo 7 tradicionais e 7 livres. Depois que terminei e fechei o circuito cosplay, coisa que poucas pessoas aqui em Brasil se arriscavam a fazer, foi a sensação mais gratificante que tive em minha vida, porque nunca pensei que seria capaz de fazer algo assim. Nesse ano, eu fui 4º lugar em circuito cosplay na categoria geral, que incluía feminina e masculina, e 1º lugar na categoria feminina nacional de circuito cosplay. Essa é uma das minhas maiores vitórias em cosplay no geral. É a competição que mais me orgulho, porque foi a competição que mais me ensinou coisas, me ensinou a vencer limites, a quebrar barreiras, me ensinou que eu sou capaz de tudo. Eu sou capaz de traçar limites e quebrar esses limites
porque nunca a pequena Inuki, que começou a fazer cosplay em 2005, imaginaria que em 2012 seria campeã na categoria feminina nacional de cosplay. E isso é algo que creio que seja muito positivo em cosplay para os jovens também, pois os jovens hoje em dia precisam cada vez mais saber do que são capazes, cada vez mais serem desafiados para que sejam adultos fortes e poderosos. E cosplay, competição, confecção ajuda muito a evolução como pessoas, porque além de te ensinar, te auxiliar a lidar com pessoas, com todo tipo de pessoas e aceitar todo tipo de pessoas, também te desenvolve em áreas artísticas, várias áreas artísticas, e te mostra que você é capaz de vencer seus próprios limites e de fazer o impossível, coisas que vocês nunca pensou que conseguiria. Por isso, além de tudo que já listei aqui, creio que uma das coisas mais positivas que aconteceram em minha vida foi começar a fazer cosplay. Então, cosplay é parte de mim, é parte de quem eu sou, é uma coisa que ensinou-me a ser Inuki, ensinou-me ensinou-me de que eu sou capaz de tudo, me trouxe muitos amigos, me fez feliz, me realizou profissionalmente, me trouxe a oportunidade de estar falando com você aí, tão longe de mim, em outro país, de conhecer pessoas pelo mundo todo, de pessoas me conhecerem. Então, o cosplay é algo positivo em todos os sentidos. Aqui em Brasil, às vezes falamos que cosplay é como se fosse uma escola, porque se aprende muito com cosplay em vários campos de trabalho. Por fim, espero que vocês tenham me compreendido. Minha língua mãe é português, por isso eu tenho um pouco de dificuldade em falar, porém estou a falar um pouco mais lentamente para que possa ser entendida mais facilmente. Novamente quero agradecer por la invitação para falar sobre a influência positiva de cosplay na juventude, que é exatamente o que aconteceu comigo. E se dependesse de mim, todos saberiam o quão cosplay é maravilhoso para construir personalidades, pessoas, e carreiras e talentos. É realmente algo muito importante, muito valoroso. Por fim, espero que todos estejam bem, que o mundo se normalize logo, pois espero em breve poder visitar Equador, conhecê-los pessoalmente. Muitas graças por tudo. Saludos de Brasil. Bye bye.